branco, moreno, calvo, infelizmente, visto camisa social azul clara, um paletó cinza escuro. Eu vou apresentar os painelistas. À minha esquerda, o Hamid Bedini, ele é ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi juiz de carreira, atualmente é advogado em São Paulo. À minha direita, Carolina Helena, coordenadora da CGA 11, no CAD. À direita dela, o André Freire, atualmente procurador-chefe do CAD. Nós vamos falar sobre medidas preventivas, na verdade, sobre tutelas de urgência, né? Medidas preventivas no CAD, tutelas antecipadas no Judiciário. Nós propusemos esse painel e esse tema, acho que para chamar a atenção de que tipo de demandas concorrenciais podem ser apreciadas pelo Judiciário, porque eu, pessoalmente, tenho a impressão de que o private enforcement ele está sempre vinculado, por algum motivo, às ARDCs, né? Sempre que a gente fala em private enforcement no Brasil, a ARDC vem junto. Mas o Comitê de Contencioso do IBRAC tem uma pesquisa, tem uma planilha com mapeamento de todos os processos que envolvem matéria concorrencial em trâmite no Brasil, na medida do que é possível manter isso atualizado. E a gente analisando essa planilha, as RDCs, elas não representam a totalidade, né? Ao contrário, acho que a gente tem quase tantos casos de conduta unilateral em discussão no Judiciário, quanto a gente tem ações de reparação de dano. Então, nessa planilha, a gente consegue ver, por exemplo, discussões de venda casada, discussões de exclusividade, discussões de cláusula de raio, que são matérias que normalmente são objeto de representações e de pedidos de medidas preventivas. Eu acho que a gente também tem, do lado da advocacia, uma ideia de que a tutela antecipada no Judiciário ela pode ser apreciada mais rapidamente do que um pedido de medida preventiva no CAD, mas a gente observou, e eles vão trazer alguns dados do tempo de análise, enfim, do volume de casos, super interessante, quantos casos são deferidos, quantos são negados, a gente vai falar disso mais para frente. Mas, por enquanto, o que a gente percebeu acho que houve um esforço grande do CAD, aliás, declarado, né, pelo superintendente Barreto, de privilegiar as condutas unilaterais, a análise, de fortalecer a criação da CGA 11, a Carol. E a gente tem visto, em média, é uma média, eu sei que tem casos que demoram mais, mas em torno de 90 dias da representação para ter uma decisão. Normalmente, os recursos eles são julgados em 30 dias, mas tem casos em que o tribunal pautou até na sessão seguinte, e foi um pouquinho mais rápido. Mas, ainda assim, se a gente pensar numa média de 120 dias e comparar isso com o Judiciário, para ter uma análise, acaba sendo mais rápido, né, Hamid? Então, acho que a ideia do painel é contrapor esses dois mundos, né, mostrar um pouco mais sobre eles, quando faz mais sentido procurar o CAD, quando pode fazer mais sentido procurar o Poder Judiciário. Eu vou começar perguntando para a Carol, a gente combinou em fazer esse painel no formato de perguntas e respostas, para ficar mais agradável de acompanhar, mais interativo. Vamos abrir para perguntas no final, como é tradicional. Mas eu perguntaria para a Carol, para o CAD, qual que é a relevância dessas tutelas de urgência, né? No caso do CAD, as medidas preventivas, e quais são os elementos, os requisitos que são importantes para vocês? Porque é fácil ver na lei o periculum in mori e o fumus boniuris, mas é um pouco diferente a análise do Judiciário e a análise do CAD. Então, assim, o que vocês esperam, o que é importante para nós, ao pedirmos, a gente demonstrar, explorar? Certo. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada e ainda estar aqui numa mesa com pessoas tão competentes. Gente, muito obrigada. Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelo escuro, castanho escuro, e o meu vestido é off-white, mas eu acho que essa informação para os homens talvez não queira dizer tanto. Então, gente, eu acho que a pergunta é excelente.
Então, as medidas preventivas são muito importantes, né? São um instrumento muito importante para o CAD, como autoridade de defesa da concorrência, para ele fazer cessar as práticas da forma mais célere possível. E isso, inclusive, diferencia o CAD de outras autoridades antitrust no mundo. Eu participei de um painel sobre medidas preventivas agora na Annual Conference da ICN, né? Que foram medidas preventivas unilaterais, e tanto as autoridades que estavam falando comigo no mesmo painel, quanto as autoridades que estavam assistindo, elas ficaram até impressionadas em como é simples para o CAD, né, a abrangência desse nosso poder de preventivas. Para a Comissão Europeia, por exemplo, é muito mais difícil ela conseguir uma aprovação de uma medida preventiva. Então, sim, é um grande poder, é uma forma de cessar célere, né, uma forma célere de cessar as condutas. Então, é muito importante para o CAD. Os requisitos são os que você já falou, né? Todo mundo aqui sabe, né? O fumus e o perículo in mora. Mas o que a gente espera que seja trazido para facilitar a nossa análise quando os advogados trazem a representação para a gente, né? A primeira questão são indícios consistentes, gente. É muito importante para a gente que a gente tenha indícios razoáveis e indícios, assim, reais, assim, né? Os indícios, assim, que a gente tenha eu sempre falo, né, que, por exemplo, ouvir dizer não é um indício consistente. E a gente, às vezes, fala, não, todo mundo do mercado está falando isso, mas a gente precisa ter nos autos, né, esses indícios. Então, a gente precisa ter o conforto de ter justificativas razoáveis para que a gente tome essa decisão de que não vamos esperar toda a instrução processual. Essa medida precisa ser tomada naquele momento, de forma preventiva. E a outra questão é, naturalmente, os prejuízos irreversíveis para o mercado, né? A questão de, se a medida não for tomada naquele momento, o que pode acontecer para o mercado como um todo, para a economia, né? Às vezes a questão a gente vai ter um prejuízo, algo assim. É uma questão importante, mas às vezes não justifica essa medida, que é uma medida de exceção, é uma medida para ser tomada em urgência para evitar danos irreversíveis. Então, eu acho que seria nesse sentido. Obrigado, Carol. Em contraposição, queria perguntar ao AMID, né? Quer dizer, nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída do exame do Poder Judiciário. É uma particularidade, é uma característica da jurisdição brasileira. A gente tem jurisdições internacionais que só admitem discussões no judiciário de matéria concorrencial na modalidade follow-on. Quer dizer, a autoridade já julgou, a parte vai lá, usualmente requerer reparação de danos, enfim. Mas no Brasil a gente pode ir ao judiciário também para pedir a cessação de uma prática, provavelmente por conta dessa garantia constitucional. E os requisitos no judiciário, né? O que um juiz espera ver? Como é que isso conversa com o que você ouviu da Carolina, Amid, por favor? Eu sou branco, cabeludo. Obrigado. Estou vestindo uma camisa branca, uma gravata verde e um terno azul. As tutelas de urgência têm uma história no judiciário brasileiro, né? Como em todo lugar. Aqui no Brasil, o que houve foi encontrar nas tutelas de urgência um modo de abrandar a demora do judiciário. Claramente foi isso. Então, o judiciário tem uma experiência longa de lidar com as tutelas de urgência, precisamente para evitar que a demora no julgamento definitivo pudesse prejudicar uma das partes. A ideia das tutelas de urgência no Brasil é fazer com que a lentidão do processo pese contra, mais provavelmente, não tem o direito, que é o mesmo critério que vocês usam. E esse binômio mágico, fumus e risco de dano, é um binômio que vai ser tratado de maneira proporcional. A palavra-chave para o judiciário empreender isso é
proporcionalizar o risco da impossibilidade de ser prestada a tutela jurisdicional no final, com contraditório pleno, produção de provas, etc., e o dano que pode decorrer da demora. E eu, me preparando aqui para falar com vocês, não passar muita vergonha, né? Porque eu sou peixe fora d'água no mundo de vocês, eu acho que os critérios que o judiciário utiliza são exatamente os mesmos que os critérios do CAD. Embora o modo como o judiciário veja esses critérios seja diferente. É como se o judiciário tivesse, e aqui me perdoem se eu não estiver certo, é como se o judiciário tivesse um pouco mais de ousadia na concessão dessas medidas. E por que ele teria mais ousadia? Talvez seja, ou principalmente seja, eu aprendi isso com eles na prévia, porque o judiciário lida com um conflito imediato entre partes. Então, ao judiciário cumpre resolver o problema da lide específica. O judiciário não se preocupa com a grande repercussão daquilo que é, para vocês, claro, fundamental, da grande concorrência, da concorrência em geral, do controle do mercado. Então, é natural que se conceda, voltando ao tema da sua questão, que se concedam mais tutelas no judiciário do que no CAD, porque a preocupação é mais restrita. E eu somo a isso uma coisa que a Carolina me respondeu. No judiciário, o juiz, quando fica muito em dúvida se vai causar um grande prejuízo para assegurar o direito do autor, ele tem um instrumento da caução. Você exige uma caução, o juiz exige uma garantia para aquela tutela ser implementada. E com isso, ele resolve uma outra grande questão que certamente o CAD, as decisões levam em conta. É saber se ao conceder uma medida preventiva, eu vou impor um dano à parte contrária muito grande, se porventura no final do processo ela tiver razão. Como é que eu faço para reparar o dano para o réu? Para o autor eu sei, eu dou a tutela, mas e para o réu? Para o réu eu preciso de uma garantia. Não sei se era isso, Luiz, mas... Não, era bastante isso, e isso me leva à pergunta que eu vou fazer para o André. Os requisitos parecem muito semelhantes, apesar do exame ser diferente, né? Mas para explorar um pouco mais essa semelhança entre os requisitos, eu perguntaria, André, assim, uma conduta que, em determinado momento, ela está causando dano só a um concorrente, mas ainda não é uma coisa que está espalhada ali no mercado, isso pode ser objeto de uma medida preventiva ou o CAD só vai apreciar se necessariamente já tiver extrapolado a seara do prejuízo individual? Boa tarde, Luiz. Cumprimentar todos os meus colegas de mesa, aos que nos assistem aqui no auditório. Parabenizar o IBRAC, Renê, pela realização do evento. Já estou com 3 meses e meio na chefia da Procuradoria do CAD e, para mim, a sensação é de ser muito bem acolhido pela comunidade antitrust e tem sido um prazer fazer parte desse tipo de fórum. E tenho sempre provocado, né, o direito antitrust, assim como as nossas outras áreas profissionais, sempre tem problemas a serem enfrentados. E eu acho que painéis como esse, eventos como esse que vocês têm desenvolvido é o momento, o locus ideal para a gente sair da nossa rotina e refletir um pouco como é que a gente sai do outro lado melhor, né, do que estamos hoje. Então, meus parabéns aqui ao IBRAC. Eu sou um homem de pele branca, meu terno é cinza, minha camisa é branca e meu cabelo é castanho. Bem, para responder sua pergunta, eu fiz um bate-bola aqui com o Carol e, com o apoio da nossa equipe do CAD, a gente fez esse levantamento das medidas preventivas aplicadas na esfera administrativa pelo nosso tribunal, pelo CAD, e depois como é que isso foi bater no judiciário, né? Qual que é a repercussão disso no judiciário. E a gente fez lá do nosso lado na Procuradoria um levantamento por amostragem. A gente não conseguiu esgotar toda a nossa base de dados, mas é uma amostragem relativamente significativa que eu acho que dá cabo a responder essa pergunta já num primeiro momento. Fazendo um levantamento, e aí já fazendo um juízo crítico, quando o processo do CAD, seja pelo deferimento da preventiva, seja pelo indeferimento, ele é levado ao judiciário, a nosso ver, é um momento muito crítico, é o momento da apreciação da liminar pelo juízo.
porque ali é quase que uma antecipação de mérito, né? Porque o tempo do processo pesa demais sobre as partes. Então, é na decisão da concessão da liminar judicial que muitas vezes o provimento ou o desprovimento dado pelo CAD vai se materializar ou não no mundo dos fatos, né? Então, a gente fez uma filtragem e a gente conseguiu identificar 3 padrões, 3 arquétipos ali de situações que são levadas no âmbito das medidas preventivas que são levadas ao judiciário, né? E o primeiro delas toca a sua pergunta. Quando o CAD identifica que o requerimento e a lide levada ao conhecimento da autarquia assume quase que uma natureza de litígio privado, né? Uma ação comercial entre as partes. E esse é um momento muito crítico para a autarquia, porque de antemão não se tem nenhum estudo de mercado, não se tem nenhum estudo de impacto, e é até difícil exigir da autarquia um provimento em questão de poucos dias ou horas, porque diferentemente do judiciário, como o doutor Hamid trouxe, o CAD faz sim uma análise de impacto sobre a concorrência, e não só sobre o litígio entre os concorrentes, e nesse arquétipo, né, nesse padrão de conduta, normalmente a medida preventiva é indeferida no CAD, justamente por esse filtro. Não basta que o litígio afete as partes, né? A gente fez um levantamento de que quando esse tipo de indeferimento, de lide privada é judicializada, em regra o judiciário tem mantido a posição do CAD, numa proporção de 2:1, né? O CAD tem saído vitorioso e sua decisão de indeferimento daquela lide tem se sagrado vencedora no judiciário. Tem uma parcela que a gente não observa, que são os casos em que o CAD indefere a liminar, só que o caso não é judicializado, pelo menos não judicializado em face do CAD. Então, muito provavelmente, pode ser que nesses casos tenha tido uma estratégia do advogado partir para a lide estritamente privada no judiciário, e esses casos a gente não observa o que acontece. E aí, só para finalizar os outros 2 arquétipos, vou extrapolar um pouquinho da sua pergunta, a gente tem outros 2 padrões que ficaram muito evidentes para a gente nesse levantamento. Um segundo padrão são condutas, influência de conduta uniforme, né? Então, primordialmente aqui, questões de conselhos ou sindicatos buscando uniformizar a remuneração dos profissionais de classe ou condenar, punir descontos em honorários. Esse também é um arquétipo em que o CAD aplica a medida preventiva como regra, quando identifica ali de fato uma coercitibilidade, né, na conduta da associação ou do conselho ou do sindicato. E também, nesse caso, quando se é levado ao judiciário, o provimento tem sido por manter a posição do CAD. Muitas vezes, talvez, num primeiro momento, a liminar é de suspensão da multa, você tem uma suspensão da exigibilidade da multa, mas aí a gente não está falando de impacto sobre a conduta em si, mas da repercussão pecuniária, né, da atuação do CAD, mas, ao final, em regra, o CAD tem se sagrado vencedor nesse tipo de judicialização. Onde a gente encontra mais desafios na nossa autarquia? No terceiro padrão, que é o padrão mais clássico, que é o padrão que a Carol ali está debruçada, que é o das condutas unilaterais, que visam ao abuso da posição dominante, à dominação, ao fechamento de mercados, né? A gente tem um número relevante de casos, e aqui a bola é um pouco mais dividida, até com uma tendência do judiciário revisar mais as decisões do CAD do que o CAD se sagrar vencedor. E aqui eu acho que é onde está o core assim, da dificuldade das condutas unilaterais, né? Quando identificar que é um dano à concorrência e não ao concorrente, e qual é a robustez de evidências que o CAD vai utilizar na esfera administrativa, inclusive para fins de convencimento do juízo, caso esse caso venha a ser judicializado. Carol, pensando nesses arquétipos, a gente está mais próximo, então, de uma concessão de preventiva quando a gente estiver tratando de uma infração por objeto, e quando a gente estiver tratando de teorias do dano que já são mais estabelecidas, conhecidas, tabelamento de preço, alguma coisa assim? A resposta mais segura depende, né? Mas não, na verdade sim, né, gente? Assim, a gente realmente, em mercados mais tradicionais, que a gente já conhece o mercado, em condutas e em que a gente já tem uma grande jurisprudência, que já foram analisadas, pacificadas, então acaba sendo mais fácil, sim. Por exemplo, entabelamento de preço por um sindicato de ofertantes de um serviço X. Ou então uma questão de uma associação que impede certa categoria de dar descontos, por exemplo, nos seus serviços. Sim, a gente já sabe mais facilmente reconhecer quando isso é um problema para a concorrência e a gente sabe como agir. Tipo, abstenha-se de fazer isso, pare de cobrar esse tabelamento, né?
Já tem outros mercados e outras condutas e que não é tão fácil assim. Por exemplo, em mercados digitais. Não tem só mercados digitais, mas acaba sendo o exemplo que a gente, né, que fica mais claro agora, né? Embora também a gente sempre fale que tem condutas que são velhas, a diferença é que estão sendo realizadas via app, mas é a mesma conduta que era realizada, né, fisicamente. Então, por exemplo, em mercados digitais, às vezes são mercados que não existiam há 5 anos. Então, não existe uma jurisprudência consolidada nem no Brasil nem no mundo. Então, a gente tem que se debruçar para entender todos os mercados envolvidos, como eles se relacionam, se tem posição dominante, entender a prática. A gente tem que entender o que está sendo feito ali e por que isso teria implicações concorrenciais. Entender a racionalidade, né? A gente tem que saber se tem informação já necessárias nos autos para entender se há uma racionalidade econômica por trás dessa prática ou não, ou se ela é realmente exclusionária, se ela tem um potencial enorme de causar o fechamento de mercado, de causar a exclusão de concorrentes, né? E a gente não pode se precipitar. Porque se a gente se precipitar, se a gente tomar uma decisão apressada, às vezes a gente vai tomar uma decisão que vai causar danos horríveis ao mercado, né? Então, assim, o desenho da medida preventiva também, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer uma medida preventiva que seja eficiente para cessar os danos, a gente tem também que pensar em uma forma de que ela seja reversível. Ou seja, se mais na frente, no aprofundamento das investigações, a parte traga para mim evidências de que a prática não é bem isso, ela não causa esses efeitos, que eu não tenha já impedido a atuação dela. Né? E as outras questões que a gente tem, né? Se é factível de ser adotado, né? Por exemplo, é factível que eu fale para uma associação, pare com esse tabelamento, né? E a questão também, por exemplo, dos danos reversos, né? Se numa fixação de preço de revenda eu virar para um fornecedor, abstenha-se de fixar o preço dos seus distribuidores, ele não tem um dano exatamente, a atividade dele continua, né? E a questão do monitoramento, né? Assim, para a gente dar uma preventiva, antes a gente tem certeza de que a gente consegue monitorar ela. E em mercados mais novos, condutas diferentes, a gente tem que se pensar como a gente vai monitorar. Então, sim, é mais célere, né? Mas às vezes, no caso concreto, pode ter uma ou outra que seja uma pegadinha, mas a princípio sim. Mas só um complemento rapidinho. Quer dizer, talvez a questão não esteja tão relacionada à probabilidade de deferimento, mais a celeridade, né? Se você tem uma teoria do dano menos estabelecida, você vai ter que ter uma instrução mais detalhada, vai ter um market test, alguma coisa assim. Eu entendo que sim, porque aí a gente não tem que se debruçar sobre tudo isso, é tudo mais fácil da gente fazer. Deixa eu aproveitar e fazer só mais uma perguntinha rápida. Estamos abusando da Carol hoje, gente. Imagina. Mas ela tem muita informação boa. Todo tabelamento é visto da mesma forma? Ou, por exemplo, se você tiver um tabelamento de alguma categoria que seja hipossuficiente, médicos, enfim, na relação... Como é que isso funciona? Porque eu acho que, inclusive, isso tem até um efeito dentro da competência, né? Não é toda conduta unilateral que vai para a CGA 11, certo? Exatamente. A gente analisa o tabelamento de preço, quase todos, em todos os mercados, é por objeto. Tanto é que aí eles vão para a CGA 6, ser analisados por objeto pela equipe da Raquel, inclusive que também analisa cartéis. Agora, no caso, por exemplo, de associação de médicos, em que eles se juntam, por exemplo, para negociar com um grande plano de saúde, com o hospital, tem essa questão do poder compensatório. A nossa jurisprudência sinaliza que a gente deve analisar essa questão do poder compensatório, já que os médicos seriam agentes menores, né, a negociar com planos de saúde muito, muito grandes. Então, a gente analisa pela regra da razão. E essas condutas, então, vão para a CGA 11, né, que é onde a gente analisa as condutas unilaterais. E essa é uma questão que a gente tem pensado lá, tanto é que no último mês, agora, recentemente, em outubro, a gente instituiu um grupo de trabalho para tratar dessa questão de tabelamento de preços,
para a gente realmente fazer um estudo sistemático, né, dos precedentes que nós temos, a gente poder discutir internamente se essa separação está fazendo sentido, se é assim que deve ser mesmo, e após essa discussão, né, a ideia é criar um manual também que ajude nessa análise de tabelamento de preços. Legal, obrigado pelas informações. Luiz, me permite só um complemento também? Claro. A gente tem visto em alguns fóruns uma discussão do transbordamento do direito da concorrência para outras searas, né? Seara ambiental, e eu acho que a sua pergunta toca muito também o impacto do direito da concorrência na seara trabalhista, né? A gente tem visto no CAD, recentemente, também o caminho inverso. A gente tem uma ação, sem adentrar no mérito da casuística, claro, uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, em que o Ministério Público do Trabalho busca impor ao CAD, né, alguns dos pedidos são a que o CAD passe a fazer considerações sobre o valor social do trabalho, a função social da propriedade, que o CAD notifique todos os sindicatos em alguns casos mais complexos, ou às vezes até menos complexos. Então, a gente também vê o caminho de volta em outras searas, e é uma interface que eu não sei se a gente ainda tem clareza onde é que a bola está dividida para um, onde é que está para outro. Então, isso é algo que está na mesa hoje, lá na nossa autarquia. E que, não sei, a mim talvez parece que não seja papel do judiciário definir a competência do CAD, né? Essa é uma parte da nossa petição. Ótimo. Acho que a tese é boa, então foi acolhida. Obrigado. Agora, para trazer o Hamid um pouco de volta para a discussão, né? A gente viu que, assim como no judiciário, o CAD tem uma preocupação com a possibilidade de reversão dos efeitos, né? Quer dizer, eu não posso dar um provimento irreversível, de repente no final tem uma decisão diferente, como é que eu faço? Isso é semelhante. Mas será que para a parte que pede é a mesma coisa? Quer dizer, qual que é o risco que alguém no judiciário, que tem uma tutela de urgência deferida a seu favor, implementa aquilo, né? Depois de alguns anos a sentença não confirma, ou um acordo não confirma e reverte, essa parte tem alguma responsabilidade por isso, com relação aos prejuízos que, na vigência dessa tutela, possam ter sido causados para a parte contrária? No judiciário, na verdade, o Código de Processo tem uma solução objetiva para isso. Quem postula uma tutela no judiciário, uma medida preventiva, né, assume automaticamente o risco de ter que indenizar o prejuízo causado. É uma responsabilidade objetiva. Eu não pergunto se quem moveu a ação avaliou se aquilo era bom, se tinha risco de perder. Essa não é uma pergunta pertinente. A pergunta é, se você entra com uma ação e pede uma tutela inicial, que é a preventiva de vocês, e perde, porque a ação é julgada improcedente, você não tem razão, você vai indenizar a outra parte. Por isso que eu disse há pouco que o judiciário se preocupa em saber se vai haver dinheiro para pagar esse prejuízo, e é aí que vem a história da caução, né? Eu estava ouvindo a discussão do André e da Carol, e me chamou a atenção os argumentos que eles apresentaram com a tutela de evidência do judiciário, que é uma figura diferente do que intuitivamente possa parecer. Você fala, tutela de evidência, quer dizer então que está muito parecido com o que você vai ganhar, você tem direito à tutela, e não é isso, não é isso. No judiciário, a tutela de evidência está sujeita, aliás, com requisitos muito específicos. Ela pode ter uma natureza repressiva quando se verifica que o réu, salvo engano, é o artigo 311, mas eu não quero ficar falando isso num público não específico, né? A hipótese é, o réu está usando argumentos protelatórios. Aqui é quase uma punição. Depois, eu tenho prova documental do meu direito e a resposta do réu não é boa. Com alguma adaptação, o que eu estou sentindo, me desculpem se não for isso, é evidente que eu não conheço as decisões do CAD com detalhes, o que o CAD faz, e me parece que está correto, é verificar se é evidente o direito, verificar se aquele direito que está sendo invocado tem alta probabilidade de ser um direito pertinente, um direito que vai ser acolhido no final para ele dar uma tutela. Precisamente porque no CAD eu não tenho esse mecanismo de dizer, olha, eu vou dar a tutela, mas você vai prestar uma caução, até porque eu acho que seria
uma caução muito difícil de mensurar. E no judiciário, como é uma relação contratual, na maioria das vezes, você consegue uma mensuração do que vai ser o prejuízo, né? E acho, me desculpa, só não quero interromper seu raciocínio, mas porque é uma tutela, não é uma tutela privada. Exato. É diferente dessa. Exato, não é. Então, eu acho que é mais um ponto de conexão e distinção entre o judiciário e o CAD, mas tem sim um mecanismo ressarcitório dos prejuízos que você causa. Em alguns casos, é impossível ressarcir. E aí, o que o juiz faz é verificar esse juízo de proporcionalidade para ver se é melhor ele arriscar não ter como reparar o dano do que negar a tutela. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o CAD, mas vou usar mesmo assim, me desculpem, fugir um pouquinho do tema, mas ele torna significativo esse raciocínio. A gente te trouxe para fugir do nosso universo mesmo. Mas Fica à vontade. Por exemplo, é um caso comum no judiciário uma tutela de tratamento médico contra plano de saúde. Então, uma pessoa de poucos recursos precisa de uma cirurgia cara contra o plano de saúde. O juiz examina e se convence, até se convence mais ou menos, não se convence com a evidência que parece, mas ele sente que há uma boa perspectiva do direito do consumidor contra o plano de saúde. Se ele não der a tutela, se coloque na posição do juiz, ele não dá a tutela, não faz a cirurgia e o evento consequente é a morte. Aí ele dá a tutela, ele concede. Como é que vai haver... E o plano pagou uma cirurgia cara, tal. Não estou nem falando dessas que põe no jatinho para levar para fora do país, não é isso. Estou falando de uma cirurgia cara no Sírio-Libanês. Essa cirurgia não vai ser paga pelo paciente. E ele dá a tutela. E aí não tem indenização nenhuma. O que ele está fazendo? Ele está valorizando a proporcionalidade. A proporcionalidade de valores. Eu dei um exemplo comum e quase escandaloso, né? Porque a vida, ninguém vai ser contra. Mas você fica nessa situação em muitos outros casos. Você pode ter no empresarial, por exemplo, a vida da empresa, né? Você pode ter uma conduta exclusionária ou predatória que vai levar a empresa à falência. Sem dúvida. Então, talvez o juiz não esteja tão convencido, mas se o advogado trouxer elementos suficientes de que o destino vai ser aquele... Claro. André, e no CAD? Quem pede uma preventiva assume algum risco de ter que indenizar, enfim, se isso for revertido, se não for confirmado? A gente volta à premissa, né, do que a gente vem tratando aqui, de qual é o objeto da tutela e da defesa entre o CAD e o judiciário, né, cujos objetos e lentes são muito diferentes. E partindo da premissa de que o CAD, de fato, tutela a concorrência e não o concorrente, esse é um tema que passa ao largo dos interesses da autarquia, né? A gente não tem a figura da exigência da garantia, como é o caso que o Hamid trouxe. E, de fato, o CAD, ao conceder uma tutela que, porventura, lá na frente vai ser considerada indevida, isso nada mais foi do que uma tomada de decisão do gestor público na tutela de um direito difuso, né? Ao tempo da tomada de decisão daquela medida preventiva, os elementos dados nos autos, a autoridade valorou e achou que aquilo era devido, né? Se após a devida instrução processual, o aprofundamento da análise dos fatos, análise do mercado, essa medida se mostra descabida, a gente tem um novo cenário de análise, né? E aí, tanto sob a ótica da empresa que requereu, quanto sob a ótica do gestor que tomou a decisão, pelo menos no CAD, essa discussão passa ao largo de uma reparação de danos, enfim. É claro que o prejudicado, né, a quem foi imposta a medida preventiva que depois foi revertida, pode buscar sua reparação na esfera própria, que a gente acredita que seja o próprio judiciário, né? Mas no âmbito do nosso processo administrativo, esse é um tema que a gente não enfrenta ao analisar os casos concretos. E ele vai ter essa tese de defesa sempre, né? Sim. Ele levou os fatos ao conhecimento da autoridade, foi a interpretação da autoridade que com certeza modificou aquela situação. Com certeza. Perfeito. Carolina, a gente tem observado recentemente também uma tendência, não sei se dá para falar que é uma tendência, mas em alguns casos,
CAD deferir, mas deferir parcialmente, né? Daqui para frente, nos novos contratos, você não pode mais fazer isso. Mas a lei fala, acho que no parágrafo 1º, que a preventiva deve, tanto quanto possível, buscar uma reversão para a situação anterior, né? Ou seja, em tese, quer dizer, tem o direito ou não? Está certo ou não está certo? Por que não voltar, né? Por que tem tido essa prática da parcial? Certo. Então, o deferimento parcial é realmente algo muito, muito comum. Por quê? Primeiro porque a gente, às vezes, recebe uma representação com várias denúncias, e não são todas essas denúncias que são práticas que já estão bem evidenciadas nos autos e que precisam ser paradas, cessadas com urgência, né? Para começar, a gente precisa separar o que realmente tem que ser objeto de uma preventiva, tem que parar agora, e o que a gente deve esperar todas as fases processuais, porque a gente, como autoridade, tem o dever de garantir, né, a ampla defesa e o contraditório. Então, a gente não pode decidir tudo de forma preventiva. E isso está muito ligado também a uma questão que a gente já estava conversando, conversa até com a Abid falou. A gente não está de forma nenhuma vinculada ao que o representante pede, né? A gente não tem esse vínculo. O representante, ele é uma figura que traz a gente o conhecimento de alguma conduta, de alguma prática, aí passa a ser nossa decisão. O CAD que vai analisar, o CAD que vai decidir qual prática precisa ser cessada naquele momento, e ele que vai decidir qual a forma mais adequada de fazer isso. O artigo 84, aliás, ele nem fala do interessado, né? Ele fala requerimento do superintendente, do relator ou da Procad, né? Acho que o regimento interno é que trouxe a figura do terceiro interessado, mas a leitura da lei seca nem parece que é uma faculdade da parte pedir, né? Pedir isso, né? E assim, eu acho que pedir é normal, mas é normal, é preciso entender que quem decide é a autoridade. O CAD, o SG, o tribunal, né, é a autoridade e vai sair do jeito que a gente entender que é o mais adequado, até por conta disso que o André falou, né? O governo intervindo em um mercado, né? Então, essa questão, por exemplo, dos contratos futuros, né? Eu estava evitando falar em iFood, né? Porque a gente já falou muito dessa preventiva, mas eu acho que ela é um grande exemplo disso, né? Por quê? Quando chegou para a gente a denúncia de que o iFood estava fazendo muitos contratos de exclusividade com restaurantes e, com isso, estava fechando o mercado para os concorrentes, né? Aí começa a análise. Contratos de exclusividade não são ilícitos per se, são práticas muito comuns nos mercados, e inclusive nesse mercado, né? Os outros apps de delivery também têm contratos de exclusividade com diversos restaurantes, né? E traz benefícios para os restaurantes, né? Os restaurantes, eles muitas vezes recebem contrapartidas, né? Eles recebem alguns tipos de investimento. Então, assim, os restaurantes também assinam esses contratos, muitas vezes porque é benéfico para eles. Então, quando a gente pensou, bem, o iFood realmente tem uma posição dominante, né? E realmente se ampliar muito essa questão de fechar contratos de exclusividade com cadeias de restaurante importantes, por exemplo, isso tem um potencial, sim, de fechar o mercado ao tirar esses clientes, né, esses restaurantes do portfólio dos concorrentes. Mas o que a gente pensou? Não pode prejudicar os restaurantes e tem também o perigo de dano reverso, né? Imagina também se a gente proíbe totalmente só aquele agente de usar os contratos de exclusividade, mas os concorrentes dele continuariam usando, né? Então, assim, a gente estaria dando uma vantagem concorrencial aos concorrentes, e a nossa ideia é fazer o mercado funcionar de forma o mais igualitária possível, né? Concorrencialmente igualitária, né? Então, enquanto a gente sabia que precisava agir, mas a gente também não tinha certeza, assim, tá bom, 20% de contratos de exclusividade é muito? 25%? 30%? É difícil, né? Essa modulação, ainda mais em uma forma rápida, uma forma célere, né? Então, a gente fez essa preventiva realmente, mantendo os contratos existentes. A ideia foi o seguinte: para aí o que você está fazendo, vamos manter do jeito que está, vamos manter nessa fotografia até a gente conseguir se aprofundar. Então, eu acho que isso é uma questão da modulação
dos efeitos da nossa preventiva até para a reversibilidade. Se lá na frente a gente chegasse à conclusão que não, do jeito que eles estavam fazendo, não teria problemas, a gente não teria prejudicado totalmente o concorrente, né? Então, isso para a gente é muito caro. Você quer falar um pouco dos dados que a gente levantou para o painel, que eu achei super interessante? Ótimo, ótimo. Acho que isso é muito interessante. Primeiro, eu quero agradecer a Processual. Eu estava falando para vocês que eu pedi um levantamento bem amplo da Processual e eles arrasaram. A Keila está até aqui, então, gente, muito obrigada. Então, eu acho que um grande número que representa essa cautela que o CAD tem na análise de medidas preventivas é o fato de que 78% de todos os pedidos de preventiva que a gente recebeu até hoje foram indeferidos. Ah, Carol, mas foram indeferidos? Não foram indeferidos necessariamente porque a conduta não era possível, não era aprovada, e nem porque ela não pode ter causado um dano à concorrência. Mas é que naquele momento processual se entendeu que não era o caso de deferir uma medida preventiva, né? Então, a gente teve, ao todo, de 2012 para cá, né, desde o início da nossa nova velha lei, a gente teve 91 pedidos de medida preventivas, 9 ainda estão em análise. Então, dos 82 pedidos que a gente já analisou, 18 foram deferidos e 64 indeferidos, né? Ou seja, a gente só deferiu até hoje 1/5 dos pedidos realizados. E os dados também são interessantes, que eles mostram, inclusive, que a SG é mais conservadora que o tribunal. Desses 18 deferidos, 5 foram inicialmente indeferidos pela SG e, em sede de recurso voluntário, o tribunal mudou essa decisão. Então, aí, qual o racional, né? Assim, qual o racional da gente analisar? É essa questão que a gente já falou, de defender a concorrência e não o concorrente individual, né? Então, a gente sempre mantém isso em mente, o que tem essa diferença, né, com o judiciário que está analisando ali o caso concreto, né? A nossa intervenção é sobre todo o mercado e isso traz essa grande responsabilidade de não fazer uma intervenção errada, porque uma intervenção errada pode prejudicar muito o mercado como um todo e o consumidor, que é o nosso interesse final, né? Então, a gente, às vezes, recebe alegações muito vistosas, né, e tal, mas a gente tem toda essa cautela, né, inclusive com a pressão. A gente entende a pressão, a gente entende que o representante ele está realmente vendo uma urgência naquela questão, a gente também vê, mas a gente realmente precisa verificar os fatos. Então, quase sempre a gente ouve o representado, a gente precisa entender o outro lado. A gente ouve, inclusive, também o mercado. Muitas vezes a gente fala com concorrentes, com uma agência reguladora, para a gente poder ter mais informações. E com essas informações, a gente consegue ou falar, não, está embasado aqui, por que eu devo deferir esta preventiva, e aí eu consigo saber também qual vai ser o jeito eficiente de eu deferir a preventiva, porque também não adianta eu dar uma preventiva que acabe não atingindo o problema, né? Ou então eu posso falar, não, com essas informações aqui, eu vou indeferir a preventiva. Nesse caso, a gente, na verdade, tem que passar por mais fases, passar por todo o processo, o processo mesmo, né, inquisitório, ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo, claro, de se ficar evidente, né, um risco iminente, a gente dar essa preventiva em um momento posterior. Né? Então, outro número muito interessante que a gente tem é que a gente percebeu que, recentemente, as medidas preventivas têm encorajado que os representados, né, que foram alvo de medidas preventivas, apresentem um requerimento de TCC para a gente. Ainda é muito difícil estabelecer essa relação exatamente, né? Porque eu estou falando de números entre 2021 e 2023, é um período pequeno de tempo, é um número pequeno, né? E também porque o TCC tem sido visto com bons olhos, acho que pela comunidade antitruste inteira, né? Tanto pelo lado, né, do CAD, da autoridade, quanto pelo lado dos advogados, né, e dos investigados. Mas das 6 medidas preventivas que foram deferidas entre 2021 e 2023, em 4
resultaram em termos de compromisso de cessação, né? O iFood, o Gympass, a Ambev e a APASEG. E isso é muito legal, porque é uma solução acordada, né? Do lado do representado, é muito interessante para ele uma solução acordada, porque ele tem a chance de ser ouvido, né, de apresentar os seus argumentos para a autoridade e não é obrigado a cumprir uma medida imposta por a gente lá em Brasília, né, que a gente não conhece o mercado tão bem quanto ele. Por outro lado, para o CAD é muito bom também, porque evita o risco de judicialização. Né? Se ele está acordando com a gente, ele não vai judicializar. É muito danoso quando, embora esteja claramente no direito, mas assim, é muito danoso quando uma preventiva que o CAD tinha certeza que devia ser deferida é revertida no judiciário. Primeiro porque a conduta que a gente tinha bastante evidência que está acontecendo, ela vai continuar, né? E depois porque a gente inicia uma longa discussão no judiciário que tem um resultado imprevisível e que atrasa também toda a nossa investigação. A gente já recebeu, por exemplo, em uma dessas, a gente recebeu uma ordem do judiciário que a gente parasse de instruir o caso. A gente passou anos sem poder mandar um ofício no caso. E isso é ruim para todo mundo, né? Para a sociedade, para o representante e para o representado também. Né? Então, falando um pouco dos casos concretos aqui, rapidamente, só para a gente ver como tudo isso que eu estou falando aqui foi aplicado em alguns casos concretos, né? Por exemplo, a gente teve a preventiva deferida contra a Ambev. Inicialmente, no pedido da preventiva lá na SG, a gente entendeu que não estavam presentes, né, os requisitos de fumos e periculum, por isso a gente indeferiu. Houve um recurso voluntário para o tribunal. O tribunal discordou da SG, ele entendeu que estavam presentes os requisitos, então ele reverteu a decisão. E aí ele proibiu, então, a Ambev de, em alguns recortes geográficos, de fazer acordos de exclusividade com mais de 20%, em termos de pontos de venda ou de volume de cerveja vendidas. E isso trouxe um problema para a SG, porque eram cerca de 300 mercados relevantes. E essa é uma questão. A gente tem um corpo técnico muito enxuto. Como a gente iria monitorar isso, né? Mas esse é um exemplo de caso em que o representado falou, não, vamos sentar, vamos negociar um TCC, e aí a gente negociou um TCC, né, de forma que fosse algo factível de ser aplicado para eles, mas também que sanasse, ou ao menos abrandasse todas as nossas preocupações concorrenciais. E o TCC, a gente conseguiu no TCC prever a contratação de um trustee, o que facilita muito o monitoramento, né, por parte da SG. Outro caso recente também foi a medida preventiva contra a Caixa Econômica Federal e a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, né, um caso que eu vou falar aqui só informações públicas, porque ele ainda está em instrução. Mas a gente, em 2023, deferiu. Falando rapidamente, a conduta que chegou para a gente, a prática, seria que a Caixa estava abusando do seu poder regulatório para impedir as loterias de aceitar os jogos feitos por plataformas de intermediação de jogos online, né? E ela, junto com a Febralote, também estaria fazendo uma campanha para prejudicar esse mercado de plataformas de intermediação de jogos online. Para quem não sabe, rapidamente, eles seriam uma espécie de concierges. Você vai lá na plataforma, você joga seus números, você participa dos bolões lá, eles te dão algumas facilidades, como te mandam o resultado no seu WhatsApp, ele faz alguns serviços. Mas, na prática, você fala, eu quero jogar esses números, uma pessoa, né, vai lá na unidade lotérica e joga esses números, né? Então, assim, a Caixa é monopolista no mercado de loterias, mas essa pessoa estaria lá jogando nos jogos da lotérica. Então, a gente entendeu que a primeira coisa que a gente falou não é competência do CAD dizer se esse mercado de plataformas lotéricas está usurpando qualquer monopólio da Caixa ou não. Isso não é. Inclusive, isso está sendo debatido no Judiciário, tem decisões tanto a favor quanto a contra.
né, as plataformas, né? Mas a gente falou, esse é um mercado que existe e essas ações da Caixa e da Febralote estão criando barreiras ao mercado. Então, até que tenha uma decisão judicial, Caixa, abstenha-se de aplicar qualquer sanção às loterias, né? E também abstenha-se de fazer campanhas em que fale mal das plataformas de intermediação de jogos online, embora, claro, mantendo o direito dela de em petição no judiciário, né, e junto ao CAD ela se pronunciar, claro, a favor do direito que ela acredita que ela tem, né? Houve um recurso voluntário, o tribunal, nesse caso, concordou com a SG e manteve a nossa preliminar, mas é interessante que não foi judicializada essa preventiva, né? Então, a gente acha também que é uma preventiva interessante nesse sentido, de ver as coisas que a gente falou. Sobre o tempo de análise que você tinha falado. Sim. Desde a criação do CGA 11, realmente a gente tem tentado diminuir muito o tempo de análise. Eu acho que a gente tem conseguido em grande parte dos casos, mas há aqueles casos que são mais difíceis, como a gente já conversou na outra resposta. Então, o que a gente pode prometer? Uma análise sempre técnica, cautelosa e o nosso compromisso com a maior celeridade possível. Super obrigado, Carol. Acho que tem um ponto ainda o que a Carol trouxe dos TCCs, Luiz, e que me remonta até qual é a própria função da preventiva, e a gente teve um caso recente. E eu cheguei ao final do caso, então, Carol, se eu tiver perdido algum ponto da história, é o seguinte, o caso da Redcar, né? O CAD aplicou uma medida preventiva, né? Havia ali uma tentativa de fechamento do mercado vinculado ao Itaú. O CAD aplicou uma medida preventiva e a empresa judicializou e obteve a liminar, né? Então, ou seja, suspendeu ali os efeitos da determinação do CAD. Ocorre que a empresa aderiu voluntariamente ao longo do processo judicial e adequou sua conduta ao que foi decidido pelo CAD. Quando o processo foi ser julgado no mérito, ao final, e eu tinha acabado de chegar no CAD, acho que foi minha primeira ou segunda sessão, o tribunal acabou isentando a empresa da multa, pela voluntariedade dela em aderir, ainda que estivesse suspensa as determinações. Então, o que isso quer dizer? E eu acho que os exemplos de TCC que a Carol está trazendo são ótimos nesse sentido. Quando o CAD aplica uma preventiva, ele não quer dar uma multa, ele não quer punir a empresa, ele quer, ao fim e ao cabo, dar um remédio a algo que foi um sinal amarelo, um sinal vermelho no mercado, né? Então, eu acho que é muito mais a solução no caso concreto do que o caráter punitivo, o caráter coercitivo do que se pretende com medidas como essa, né? Boa. Hamid, trazendo você de volta para a discussão um pouco, né? A Carol trouxe dados, né? 78% de indeferimento, né? A gente pensa em pelo menos 120 dias lá, 90 dias de SG, 30 dias de tribunal, e aí você aqui falando, não, pô, o juiz é corajoso, ele dá com mais vontade, talvez seja mais fácil, mas eu queria trazer uma ponderação e um ponto para você explorar. Acho que pós-Constituição de 88, Código Civil de 2002, a gente viveu uma época do direito privado que o pacta sunt servanda virou quase palavrão, assim, né? Não, isso é ultrapassado, tal. O direito civil constitucional, a autonomia privada sobrepondo, né, a autonomia da vontade, parecia um cenário, um solo mais fértil para obter revisão de cláusulas contratuais no judiciário, especialmente se você estiver tratando de partes em condição econômica diferente, enfim. Só que a gente teve uma MP e a Lei da Liberdade Econômica, né, e mudanças, acho que, relevantes no Código Civil. Será que hoje a gente está num movimento pendular com o judiciário, e eu tenho sentido isso na prática das nossas ações, com juízes mais resistentes a intervir em relações privadas? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não estou defendendo o judiciário. Agora eu sou advogado, eu estou do lado dos que metem o pau no judiciário. Não, brincadeira. As liminares no judiciário são rápidas. Elas são mais rápidas que as do CAD. Para negar também, né? Para negar também. O problema é a revisão dessas medidas que tem o tribunal. E aí elas podem ser derrubadas, elas podem ser concedidas, tal. E elas são dadas
com menos, isso é verdade, né? Não é uma crítica ao judiciário, com menos cuidado. Eu estou ouvindo a exposição da Carol, você percebe que quando vai ser concedida uma medida preventiva pelo CAD, ele é mais cuidadoso. O juiz, necessariamente, ele é menos cuidadoso. Não é porque ele não examina, mas é porque todas essas providências que o CAD toma, ele não toma. Ele é chamado a decidir imediatamente. Então, a decisão é mais rápida, mas é mais sujeita a erro. Né? Então, é essa ponderação. Quanto ao movimento pendular, eu não tenho a menor dúvida. Não só no direito, mas na própria... Se olhar para o mundo todo, há um movimento, de fato, pendular. Não quero falar de política, pelo amor de Deus, que dá muita confusão, mas é um movimento à direita. E o movimento à direita é um movimento mais conservador às intromissões das relações privadas. É óbvio. Não é uma crítica, é uma constatação. O mundo que defende a liberdade econômica, o mundo que defende a liberdade nas relações contratuais, não quer a intervenção. Esse é o combate. Né? Então, e eu acho que daqui a pouco nós vamos voltar para até achar o centro da meta, né? Como tudo no movimento pendular. Houve um momento, nos anos 2000, em que o juiz se metia muito nos contratos. Se metia muito, mudava o contrato e gerava um desequilíbrio indesejado. É claro que é indesejado. Se eu tenho dois empresários que passaram longos períodos negociando o contrato, vai lá o juiz dá uma canetada e muda o equilíbrio contratual, não vai dar certo. Alguma coisa vai ficar desequilibrada contra ele, contra uma das partes. Nas relações não paritárias, como o Código de Defesa do Consumidor, tem que haver intervenção do judiciário, claro que tem que haver. É uma relação entre alguém mais frágil e alguém mais forte. Mas mesmo nas relações de consumo, não, nas empresariais, tem que deixar o pau quebrar, em português arcaico, porque são iguais, eles que acertem as suas vidas. Nas relações de consumo, embora já haja uma posição mais conservadora também nas relações de consumo, no meu modo de ver, e o sinal do judiciário, é de que tem que haver intervenção. Intervenção no sentido de procurar o equilíbrio. É bom? Nem sempre. Porque muitas vezes também a intervenção nas relações não paritárias acaba gerando um desequilíbrio do sistema. Cresce preço de plano de saúde, cresce preço de financiamento, tem uma série de problemas. Mas há um mecanismo protetivo que justifica mais a intervenção do juiz. Não talvez do jeito que era, mas justifica mais. Perfeito, obrigado, Hamid. Nós estamos caminhando aqui para o final, tem só 9 minutos, então eu vou abrir para perguntas da plateia. Antes, eu já vi que o Mauro levantou a mão, mas antes só gostaria de falar que a professora Ana Frazão, ela teve um problema pessoal, não pôde comparecer, infelizmente, teve um falecimento na família, foi uma coisa que aconteceu de véspera. Nós fizemos entre ontem e hoje o melhor para tentar cobrir essa perda, que acho que é irreparável, ainda mais num painel com essa intersecção entre direito público e privado, mas, enfim, pedimos desculpas pela ausência, obviamente, mais do que justificada. Perguntas, então... Dr. Mauro Grimberg, por favor. Boa tarde, meu nome é Mauro Grimberg. Parabéns pelo painel. Eu quero fazer uma pergunta ao meu colega de AGU, eu já fui, ele ainda é. Se a lei processual permite ou autoriza que o juiz determine uma caução para dar uma medida preventiva, e se a lei do CAD permite a aplicação supletiva da lei processual, por que que no CAD também não se faz a exigência de caução em determinadas situações, para evitar aquele risco que o Hamid
mencionou aqui. Assim, eu quero só aproveitar para dizer que a professora Ana Prazão, ela tem o trabalho pioneiro sobre o que se falou aqui de poder compensatório. É dela o trabalho pioneiro desse assunto. Sim. Já responde agora direto ou vai chamar mais alguém? Pode responder direto? Por favor, Obrigado, André. Obrigado, doutor Mauro. Olhando em abstrato, eu acho que não seria um absurdo pensar nessa aplicação subsidiária. Acontece que, eu imagino, chegando agora e sentindo um pouco do métier, do dia a dia da instrução, das medidas preventivas, eu acho que seria até mais um elemento de complexificação da demanda, que traria mais um ônus argumentativo, né, e instrutório para a autoridade de definir valor, né, forma de realização dessa garantia. E, de novo, acho que até o Luiz fez um comentário, ou o Amid. Dado que o bem a ser defendido é a concorrência, pode ser que muitas vezes esse dano não seja nem só a parte que pediu ou a parte que é pedida, né, ou requerido. Você pode ter terceiros outros ali que a autoridade não está observando e, consequentemente, teria uma dificuldade ainda maior de mensurar, que eu desconfio que, se a gente for por esse caminho, a gente vai ter mais problemas do que soluções para problemas reparatórios, né? É um pouco essa a minha primeira impressão. A pergunta não foi para mim, mas eu particularmente penso que é um ônus muito grande para o particular afiançar a decisão do órgão público, né? Quer dizer, ficar responsável patrimonialmente por uma decisão de um órgão público, apesar de ter sido provocada por ele. Não sei se o Eu posso complementar? Eu acho nesse sentido também que o Luiz falou. É aquilo que eu falei, a gente não está vinculado realmente ao que o representante pediu. Ele só está trazendo para a gente, né, o conhecimento de algo. A gente dá, né, o CAD dá do jeito que o CAD entende adequado. Então, não acho sequer justo também, né, que o representante arque com isso, porque a decisão é do CAD. Né? Por favor. Eu fiquei prestando atenção na sua pergunta, já tinha pensado nessa possibilidade. Achei muito interessante. Eu acho que aqui tem uma diferença importante. Aqui é um ato administrativo, que, como o André falou há pouco, ele pode ser revisto pelo meu erro e tal. Quando o ato administrativo, se for errado, fiquem sem nenhum, me interrompam e me corrijam. O ato administrativo, quando gera dano, gera responsabilidade do Estado. Sim. Então, eu tenho a impressão de que é um risco calculado, ninguém quer, porque isso vai atingir todo o mundo da concorrência, mas em termos de reparação, vai para o Estado, se houver um erro do CAD, não é isso? O caso concreto vai definir, né, se o pedido tem elementos inverídicos, se a parte buscou ludibriar a tomada de decisão, não acho que não teria nenhum problema de ter uma reparação entre partes ali no judiciário, né? Mas aí seria a regra geral, é isso, André? Eu acho que a regra geral seria isso. Pela culpa, né? É isso. Embora a gente tenha a regra da responsabilização objetiva do Estado, né, eu fazendo a defesa aqui do meu cliente, né, quando de fato o CAD aplica uma medida preventiva que venha a ser decidida, isso é a atividade finalística, né? Salvo se a gente tiver um erro grosseiro ou até dolo, às vezes, do tomador de decisão, todo o resto é a nossa rotina administrativa e a gente não está imune ao erro, né? Então, até hoje, pelo menos da minha parte, eu nunca vi uma decisão nesse sentido, alguma lide nesse sentido, mas eu acho que ela deveria ser tratada em esfera excepcional. Eu acho que, sendo indeferido ou gerando um dano, minha opção seria que as partes se resolvam entre elas, né? É por causa dessa ideia do dano a terceiros que me ocorreu aqui. Sim, sim. Doutor Mauro está satisfeito? O Fred. Desculpa, doutor Frederico. Fred, por favor. Pois não. Não, mas na sequência da pergunta do Mauro, porque eu fiquei na dúvida aqui. Sem a garantia de reversibilidade, será que o efeito que a Carol mencionou de TCCs por conta de medida preventiva não é justamente para endereçar isso? Fica para reflexão. Não sei se eu compreendi. Eu também não entendi. Eu não tenho garantia de reversibilidade, não tenho caução. Então, a parte está procurando o CAD para fazer um acordo. Então, aqui é realmente uma composição, porque estamos concordando que há um ilícito concorrencial, ou porque eu estou tentando dar uma previsibilidade e encerrar, porque eu não tenho uma reversibilidade da medida. Você diz no sentido da parte de assumir responsabilidade? Sim. Mas eu insisto nisso, a responsabilidade é toda nossa. Eu acho que pedir
É como o Luiz até falou, nem é previsto em lei, né, que o representante pode pedir. Pode pedir tudo. A responsabilidade é toda nossa, não é do particular, sabe? Então, eu entendo que, inclusive, se o CAD tomar uma decisão errada, é a sociedade toda que vai, inclusive, pagar por isso. Agora, é diferente se o particular trouxer uma informação enganosa para mim, e aí eu embasar minha decisão nisso. Aí a gente pode puni-lo por enganosidade, tem esses recursos. Mas a responsabilidade é toda do CAD. Eu acho que tem um elemento que, além da reversibilidade ou reparação que está envolvido por trás de um TCC, que a parte não está disposta a levar aquilo adiante, né? Ou ela prefere também chegar a um bom termo de algo que caiba para ela e também caiba para a autoridade, né? Então, acho que daí eu acho que uma das grandes vantagens é isso, assim, se é uma medida que é adequada para todos que estão à mesa, sem aquela delonga de um conflito administrativo ou judicial. Mais alguém quer perguntar? Tole uma. A mente está aliviada. Doutor Márcio Bueno, por favor. Não, só para aproveitar um painel tão bom e talvez fazer a pergunta de $1 milhão, né? Que é se vocês, em que circunstâncias vocês buscariam uma preventiva no CAD ou uma tutela de urgência no judiciário? Em que circunstâncias caminhar para um lado ou para o outro? Se vocês puderem desenvolver. Não, acho que porque eu não sou advogada. Perfeito. Eu acho que essa fica comigo. Eu acho o seguinte, se a gente tiver como elemento, eu acho que só uma questão antitruste, se a gente não puder trazer um pouquinho de alguma questão privada, que seja de violação da boa-fé, se a gente não for discutir outros elementos próprios do direito privado conjuntamente, se não tiver um pedido, se não for acumular com um pedido de reparação de danos, acho que se for um pedido concorrencial puro, talvez faça mais sentido levar ao CAD, porque o juiz pode ter mais desconforto se ele tiver que decidir só com base na 12.529, né? Se a gente for discutir lá teoria do dano, se a gente for discutir infração por objeto e falar, não, isso aqui não depende de prova dos efeitos, tal, eu acho que pode confundir um pouco. Se a gente tiver algum outro elemento de nulidade, de abuso mais próprio ao direito privado para ter algum outro gancho, se bem que o juiz conhece o direito, ele pode encontrar alguma coisa, né? Mas deveria, né? Se todos fossem como você foi. Mas acho que esse é um ponto que a princípio chama a minha atenção. Não sei os demais o que pensam. Eu acho que a resposta está na primeira fala da Carol, que é a robustez máxima, a existência de uma plausibilidade documental, probatória, que dê conforto para a autoridade decidir, né? Acho que a fala da Carol e a prática que a gente tem visto, o CAD tem buscado ser criterioso para não dar um passo em falso e gerar uma intervenção indevida. E ainda que a parte interessada não disponha naquele momento, que pelo menos traga para a autoridade onde ela vai buscar essa prova, porque, como a gente viu, tem um espaço instrutório entre a protocolo e a decisão. Então, se eu pudesse colocar, acho que, claro, a gente tem o perigo da demora, e ele é, sim, um elemento relevante, mas eu acho que no caso do CAD, a verossimilhança e os elementos para concessão, e que sejam elementos coletivos, né, sejam elementos difusos do mercado e não entre partes, eu acho que esse é um juízo super importante que os advogados e as empresas deveriam fazer. Ou seja, se tiver restrito às partes, se a gente não tiver outros argumentos jurídicos além dos concorrenciais... E a questão que você colocou de mais cedo também, né, Luiz? O tempo conta, né? Assim, também eu recebi há pouco tempo um pedido de preventiva protocolado na terça que queria preventiva para quinta. Para o CAD isso é impossível, né? Às vezes no judiciário é mais provável, é isso. O CAD vai ter necessariamente alguma demora, não tem jeito, a gente não consegue responder tão rápido assim por conta dessa cautela. Então, Márcio, para fechar, não sei se o Vamid vai querer complementar. Eu acho que se a gente tiver prova do dano concreto, talvez fique mais fácil para o CAD. Agora, se ele tiver que realmente instruir para ver efeitos, enfim,
pode ficar mais fácil no judiciário, porque a mera possibilidade já talvez seja suficiente para convencer, né? O Luiz perguntou se é melhor, o Márcio perguntou, é melhor ir para o judiciário, melhor para o CAD? No meu caso, eu iria para o judiciário. Se eu tivesse que ir para o CAD, eu tinha que contratar o Márcio e o Luiz, que me convidaram para vir aqui, porque eu não ia conseguir tocar. Eu quero agradecer ao convite para vir aqui, estar com vocês, integrar essa mesa. Fiquei muito feliz, muito honrado. E o Luiz pela organização e pela condução muito bacana aqui do painel. E a vocês todos, muito obrigado. André, por favor. Agradecer ao IBRAC também e ao Luiz pela condução, um painel super interessante. Cada vez que a gente senta para debater um tema, a gente volta para casa com mais perguntas do que respostas, e o que é excelente. Pedir para o Luiz também para dar um espaço para fazer um jabá aqui. A Procuradoria do CAD vai promover, junto com o IBRAC e a ICC, na próxima quinta-feira, dia 14, às 9h30, lá no CAD, no plenário, um debate sobre cultura de consenso e as novas modalidades de transação que a gente tem, né, dando um apelo. A gente tem em mente aí uma transação que foi aprovada, que vale até 31 de dezembro, as empresas interessadas podem procurar o CAD e a AGU. Então, a gente vai debater um pouco os aspectos dessa nova modalidade de transação, tirar dúvidas, abrir o espaço para que todos possam participar. Queria agradecer, Luiz, e a todos que estão aqui. Boa tarde. Carol, considerações finais? Gente, eu só queria agradecer, foi uma grande honra ter sido convidada, espero ter contribuído, e muito obrigada pelas discussões, foi muito legal, gente, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a todos pela presença, ao IBRAC, a comissão, por ter escolhido, né, o painel, para a gente ter a oportunidade de estar aqui, e especialmente aos painelistas por terem aceitado esse convite e ajudado bastante na organização. Obrigado a todos.